Sua família ainda faz isso? Ainda encontra um momento para sentar junta, conversar, brincar e simplesmente aproveitar a presença uns dos outros? Hoje eu quero apresentar a Noite Familiar Sistêmica, uma proposta simples para fortalecer vínculos e criar memórias que podem acompanhar uma família por toda a vida. E com este vídeo abrimos uma nova subsérie da Biblioteca da Família, Brincadeiras Familiares. Como criar vínculos e boas lembranças dentro de casa. Quando foi a última vez que sua família ficou reunida? Simplesmente para estar junta? Não para resolver problemas, não porque alguém estava doente, não porque aconteceu uma crise familiar, mas para conversar, brincar, rir e construir lembranças boas. Talvez uma das coisas que estejam faltando em muitas famílias não seja amor. Talvez esteja faltando aí tempo de convivência com significado, coisas que marcam, entende? Hoje eu quero apresentar uma proposta muito simples, a Noite Familiar Sistêmica. E no final deste vídeo eu vou abrir uma nova prateleira, hein? Da nossa Biblioteca da Família, que são as brincadeiras familiares. Porque a família também precisa brincar, não é mesmo? Eu sou Josué Duarte, psicólogo, e você está no canal Eu, Você e a Vida. Seja muito bem-vindo. Nos últimos vídeos da Biblioteca da Família, nós conversamos sobre as lealdades familiares, depois aprendemos a construir um genograma, muito importante isso, para observar a nossa história e alguns padrões que atravessam várias gerações. Mas conhecer a história da família é apenas uma parte do trabalho. Existe uma outra pergunta que eu quero fazer. Que história nossa família está construindo? É aqui que entra a Noite Familiar Sistêmica. Vejamos então o que é uma noite familiar sistêmica. Não estou propondo transformar sua sala numa clínica, muito menos fazer terapia com os filhos, o marido, a esposa ou os avós. A proposta é muito mais simples. É reservar periodicamente um tempo em que a família diga, por meio de suas atitudes, durante este momento, nós vamos estar juntos. Pode ser uma vez por semana, pode ser quinzenalmente, pode durar uma hora, não precisa custar dinheiro. O mais importante é que aquele encontro comece a adquirir significado para a família. Com o tempo, uma simples atividade repetida pode se transformar em um ritual familiar. E existem pesquisas científicas sobre isso, estudos sobre rotinas e rituais familiares que mostram que essas práticas podem estar relacionadas a aspectos importantes da vida familiar, como relações mais fortes, satisfação conjugal, a, o ajustamento dos filhos, mas existe algo ainda mais bonito nisso tudo. Uma rotina diz, é isso que fazemos,
Um ritual familiar começa a dizer: é assim que somos quando estamos juntos. Isso cria uma identidade familiar. Mas, ora, não precisa ser uma produção, tá? Talvez alguém esteja imaginando, Josué, agora vou precisar organizar uma festa toda semana? Não, 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 não. A noite familiar sistêmica pode ser sustentável se ela existir, se ela exigir dinheiro, preparação complicada, uma casa impecável todas as semanas, provavelmente vai durar muito pouco esta brincadeira. Pode haver pipoca? Pode. Um bolo simples, um suco, ou absolutamente nada de especial para comer também. O especial não precisa estar na mesa. O especial precisa estar no encontro entre vocês, nas histórias que serão contadas, nos vínculos que serão marcados, na identidade da família que será fortificada. E, claro, todos precisam ter um lugar. Aqui entra uma característica importante da proposta sistêmica. Não é a noite do pai, não é a noite da mãe, não é a noite das crianças, é a noite da família. Por isso, todos podem participar das decisões. Em uma semana, uma criança escolhe a brincadeira, na outra, o adolescente escolhe, depois o pai, depois a mãe. Até uma criança pequena pode receber uma pequena responsabilidade. Isso transmite uma mensagem: você pertence a este grupo e sua presença aqui é importante. Mas então, como pode funcionar? Não existe uma fórmula obrigatória, mas podemos criar uma estrutura simples. Primeiro, um pequeno momento de chegada, celulares afastados, sempre que possível, televisão desligada, todo mundo realmente presente. Depois podemos ter alguns minutos para conversar, não precisa ser um interrogatório, pode ser simplesmente qual foi uma coisa boa que aconteceu com você esta semana. Depois vem a atividade principal, pode ser um jogo, uma brincadeira, um desenho, música, cozinhar juntos, um filme escolhido para a família, um quebra-cabeça, uma atividade criativa. E aqui existe um princípio importante. Não é preciso transformar toda brincadeira em uma lição de psicologia. Às vezes, brincar precisa ser apenas brincar. Ora, essa. Rir precisa ser apenas rir. Estar juntos já tem um valor significativo. Então, pode ser simples assim. Realidade para famílias que possuem uma tradição religiosa ou espiritual, esse encontro também pode conter um pequeno momento de espiritualidade. Vocês podem, por exemplo, fazer a oração da serenidade. Uma oração, uma leitura, uma música, uma reflexão, um minuto de silêncio até. Mas isso precisa respeitar a identidade e as crenças de cada família, é claro. A noite familiar sistêmica não pertence a uma religião específica. O princípio que nos interessa é outro: é criar significado compartilhado
dentro da família. Agora, nós precisamos ver também o que não fazer. Existe uma regra que eu considero muito importante: é não transformar a noite familiar sistêmica numa reunião para cobrar comportamentos. Imagine uma criança descobrindo que toda sexta-feira às 7 horas acontecerá a noite familiar. Mas ela já sabe que nesse horário alguém vai reclamar das notas da escola, do quarto bagunçado e das coisas que ela fez durante a semana. Quanto tempo levará para essa criança começar a odiar a sexta-feira? Problemas familiares precisam ser conversados, mas precisamos preservar os espaços em que a família possa simplesmente experimentar coisas boas. A noite familiar precisa ser um lugar para o qual as pessoas tenham vontade de voltar e queiram realmente participar. Oba! Hoje é dia de noite familiar. Deve ser assim. A família também precisa construir memórias. Nós costumamos pensar que as grandes lembranças familiares são construídas nas viagens caras, nas festas de aniversário ou nos grandes acontecimentos. Mas muitas vezes não é assim. Pergunte a um adulto sobre algumas das melhores lembranças da sua infância. Talvez ele se lembre de algo muito pequeno, um jogo com o pai, uma receita preparada com a mãe, uma história contada pela avó, uma noite em que faltou luz e todo mundo ficou conversando, uma brincadeira boba que fazia todos rirem. Pesquisas sobre lazer familiar dão sustentação à ideia de que atividades familiares frequentes e acessíveis podem contribuir para aspectos como coesão e funcionamento familiar. Portanto, talvez não precisemos esperar pelas férias para construir uma família. A família também é construída numa terça-feira comum. Uau! Uma nova prateleira na biblioteca da família. É justamente por isso que esse vídeo não termina aqui. Hoje estamos abrindo oficialmente uma nova prateleira da nossa biblioteca da família, que são as brincadeiras familiares. Nos próximos vídeos dessa subsérie, eu quero trazer brincadeiras e atividades que possam ser realizadas dentro da noite familiar sistêmica. Inclusive, se você estiver em algumas outras brincadeiras, pode enviar para mim, que eu poderei estar transformando essas brincadeiras em vídeos também, tá? Algumas serão muito simples, outras serão engraçadas. Algumas poderão estimular conversas, outras vão existir simplesmente para fazer a família rir, porque rir faz muito bem. Porque uma família não é construída apenas quando resolve seus conflitos. Ela também é construída quando cria bons momentos. Participe! Eu quero propor um desafio muito simples. Escolha aí uma noite. Não espere tudo ficar perfeito. Convida sua família. Façam algumas coisas juntos. Depois, volte aqui e escreva nos comentários. Fizemos nossa primeira noite familiar. Você não precisa contar o que aconteceu. Eu quero apenas saber quantas famílias aceitaram experimentar esta
proposta maravilhosa da psicologia sistêmica. Para concluir, eu quero dizer a vocês que talvez daqui a 10 ou 20 anos, seus filhos não se lembrem do que estava passando na televisão naquela noite. Talvez não se lembrem do celular que possuíam e talvez nem se lembrem do presente caro que receberam naquele ano. Mas existe a possibilidade de se lembrarem. Lá em casa havia uma noite em que nós ficávamos juntos. Oh, isso é extraordinário. E talvez risadas e risadas das brincadeiras, da pipoca, das histórias, de quem sempre perdia, de quem roubava no jogo. Não aconselho ninguém a fazer isso, viu? E jurava que não roubava, principalmente da sensação, eu fazia parte daquela família. Essa sensação de pertencimento que faz um bem extraordinário ao ser humano. No final das contas, talvez seja isso que uma noite familiar possa construir, não apenas uma atividade, uma maneira de pertencimento. E no próximo encontro da nossa Biblioteca da Família, nós vamos começar a colocar as brincadeiras dentro dessa noite familiar sistêmica. Porque família precisa conversar, família precisa aprender juntos, família precisa resolver problemas juntos, mas família também precisa de uma noite muito simples. Família precisa de brincar. Visite sempre o nosso canal, Eu, Você e a Vida, e busque aqui na Biblioteca da Família os assuntos mais importantes que vão te ajudar dentro desse contexto familiar, da criação dos filhos, das boas lembranças que ficarão com todos. Se você veio até aqui comigo, que Deus abençoe a você e a sua família e até o nosso próximo encontro.